Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais um vídeo de conversa entre eu e o Paulo Gala. Nós vamos destrinchar a notícia do PIB, que saiu essa semana, nessa quinta-feira em que gravamos, com um resultado que é um número bastante expressivo para o trimestre, o terceiro trimestre de 2020, ano completamente atípico, com um número positivo, 7,7% de crescimento. Porém, em comparação ao trimestre anterior, que foi um trimestre de mergulho profundo do PIB. Então, os grandes números estão aí, tudo apontando para um PIB que, na realidade, vai se manter bastante afetado no ano de 2020 e com um efeito estatístico muito negativo para 2021. Então, vamos destrinchar aí o que anda acontecendo. O Paulo vai começar fazendo um comentário, depois eu pego. Vamos lá, Paulo. O que você achou aí da divulgação do PIB do terceiro trimestre com 7,7%? Tudo bom, Fausto? É um prazer falar com você, falar com todo mundo. Primeiro que o PIB veio abaixo do que se esperava, né? Todo mundo tinha uma visão mais otimista, de um crescimento de 8, 8,5 no trimestre. Lembra que a gente está falando do terceiro trimestre de 2020 contra o segundo trimestre de 2020. Lembrar que no segundo trimestre o PIB caiu 10. Logo, se a gente subiu 7,7, agora a gente está bem devedor ainda. A gente precisaria ter aumentado o PIB mais do que 10% para sequer compensar a queda do PIB que a gente teve no segundo tri. Então, precisa ter muita calma, né, com a euforia, que tem muita gente falando, puta, o Brasil saiu da recessão, está crescendo e tal, né? Então, muito cuidado, porque, número um, a gente está devedor em relação ao PIB do primeiro tri ainda, e lembrando, né, da discussão que a gente sempre faz aqui, Fausto, a gente está muito aquém ainda do PIB de 2013, né? A gente deve, no nível de janeiro de 2020, a gente ainda deve algo como 5% em relação ao nível do PIB de 2013. Então nós estamos numa marca ridícula, né, de passados quase uma década ainda com um nível de PIB que sequer chegou no nível de 2013, sem levar em consideração o crescimento populacional, que é de 1% ao ano, grosso modo. Ou seja, a queda de renda per capita brasileira é dramática. Então a gente está falando de um processo de empobrecimento generalizado do Brasil. O Brasil, no fundo, está numa grande depressão. Então, muito cuidado com essas comemorações. A boa notícia é que o setor que mais cresceu foi a indústria. E você, melhor do que ninguém, deve estar acompanhando isso. Todos os componentes do PIB que não a indústria caíram. A agricultura caiu, os serviços caiu, o setor industrial foi o grande destaque, né? Se você quiser falar um pouco, até te devolvo a palavra. Exato. Assim, antes de comentar especificamente sobre a indústria, eu queria comentar o seguinte: o ano de 2020, pela ocorrência da pandemia e todo o cardápio de soluções que foi necessário, que ela demandou, principalmente o auxílio emergencial, que eu estou querendo mencionar mais, ele obviamente coloca uma distorção estatística, né, no consumo, porque são 66 milhões de pessoas passando a receber um auxílio de R$600 por mês, e frequentemente de 1.200 no caso de mães solteiras, etc., com criança, que eleva o patamar de renda dessas pessoas para além daquilo que a renda média delas era antes da pandemia. Ou seja, por uma dessas especificidades do Brasil, que, aliás, diga-se de passagem, ocorre, apesar das tão famosas restrições fiscais, ou seja, a restrição fiscal não funcionou na hora em que ela realmente poderia ter garroteado se ela fosse real. Mas ela não é, ela é fabricada. Então, portanto, na hora em que realmente virou a questão de vida ou morte, o dinheiro apareceu. Então, a deformação estatística do PIB do terceiro trimestre responde, de certa maneira, à injeção de liquidez via consumo direto nas famílias para 66 milhões de pessoas num patamar de renda mais elevado daquilo que eles tinham em média anteriormente. Evidentemente, isso deveria provocar crescimento em nível contundente. E aí fica até estranho você dizer que realmente veio abaixo do esperado. Pois bem, então, dito isso, a questão da indústria, né, que sempre nos convoca aqui nas nossas discussões. De fato, está acontecendo uma ativação da produção industrial e tem havido muita discussão dentro do setor de por que é que isso está acontecendo. Seria o aumento da demanda final dos consumidores através do auxílio emergencial? Seria uma conjunção de fatores com a questão do juro baixo, que, por sua vez, responde à demanda agregada muito menor, muito combalida? Ou teríamos aí um terceiro fator, que é o seguinte: a desvalorização do real em relação ao dólar
É impressionante, é uma coisa absurda o que aconteceu. Você acompanha o mercado financeiro, está aí por volta de 40%, se eu não me engano. Ou seja, basicamente tudo aquilo que a indústria brasileira teve que fazer de fornecimento de peças e insumos importados, que durante os últimos 10, 15 anos cresceu muito. A indústria brasileira, na sua desindustrialização, passou a utilizar muitos componentes, insumos, peças, etc., etc., importados. Então, tudo isso, de uma hora para outra, ficou 40% mais caro. Então, todo o setor industrial começou a procurar dentro do país aquele insumo, peça, componente, etc., etc., que buscava no mercado internacional. Evidentemente, isso colocou uma demanda adicional para a indústria nacional, uma demanda adicional para ela. Então, o que acontece é o seguinte, existe uma deformação estatística aí, que é reflexo positivo da nossa desindustrialização, em que no momento da depreciação cambial do real se converteu em maior consumo intermediário. Então, mas, Fausto, para você ver como a desvalorização do câmbio é importante, né? Uma tecla que eu sempre bato e sempre falo, ele tem uma potência enorme para estimular a indústria. Se o câmbio ficar... Meu medo é ele cair abaixo dos R$ 5, agora que está com um rally financeiro enorme por conta da vitória do Biden. Mas o fato é que se o câmbio ficasse aí na casa dos 5,50, ele reativaria um monte de setores industriais, como aliás já está reativando e você está observando, né? Que seria um impulso muito poderoso para a indústria brasileira, né? Olha, totalmente verdadeiro isso que você falou. Eu tenho, inclusive, participado de discussões com o empresariado industrial brasileiro, porque, afinal de contas, na minha profissão, eu sou muito próximo, né, a eles. E veja, está nascendo uma nova consciência a respeito da importância de um câmbio de equilíbrio industrial. Porque se a indústria é importante, é preciso que ela tenha condições econômicas para sobreviver. Então, de fato, estamos criando um novo consenso, por mais que a televisão diga o contrário, diz que isso é sempre ruim, que causa inflação e etc., essas coisas se ajustam ao longo do tempo. O que não pode é uma hipervalorização do câmbio, ou seja, real voltar para R$ 2 em relação ao dólar, ou para R$ 1 em relação ao dólar, coisas que já foram no passado, porque isso vai matar a produção industrial e vai matar com ela toda a cadeia produtiva, todos os bons empregos. Você sabe que minha tese de doutorado foi sobre isso, eu te falei já, né? Minha tese de doutorado é a importância do câmbio para o desenvolvimento econômico, né? Não tenho como me conter ouvindo você falar isso, né? Pois é, você conhece disso muito mais estruturalmente do que eu. Eu conheço a partir das evidências empíricas, e elas todas mostram isso. Bastou você passar 2 a 3 trimestres com câmbio depreciado, já passando de 5 para 5,50 em alguns momentos, que toda a pauta exportadora do Brasil se modificou. Ela agora inclui mais máquinas e equipamentos, inclui mais bens manufaturados. A pauta importadora caiu em termos de sofisticação, ou seja, agora ela importa menos componentes sofisticados e esses componentes são produzidos no mercado interno ou são consumidos do mercado interno. Então é todo um ciclo virtuoso cujos efeitos não aparecem de imediato. É necessário que se diga isso. Você precisa dar mais um tempo para que isso se reverta em bons empregos, maior consumo interno de equipamentos sofisticados e, portanto, maior nível de investimento industrial e produtivo. Uhum. Agora, se a gente voltar agora, por causa de uma histeria hiperinflacionária que não existe, não se justifica, voltarmos através de um choque de juros para um nível de câmbio mais valorizado, ou seja, voltar para 4 e pouco, depois voltar para 3 e pouco, o que vai acontecer é que vai desmobilizar o processo virtuoso e vai voltar o capital a se alocar nas atividades improdutivas financeiras. Nós não podemos deixar isso acontecer, né, Paulo? Esse seria o efeito macroeconômico que aconteceria? Não, exato. O câmbio ele transfere demanda para o setor industrial, né? Esse é o ponto. E essa demanda que faz o setor industrial se sofisticar, investir. Tem aquele velho argumento da máquina barata, né? Que é a maior balela que existe. O câmbio apreciado deixa a máquina mais barata importada. Mas com o câmbio barato, a produção industrial não é rentável. Então, para que o empresário industrial vai importar uma máquina barata se ele não consegue vender e se ele não consegue ganhar dinheiro, né? Não para de pé esse raciocínio. Então, o que estimula a indústria é o câmbio desvalorizado. Aí o empresário industrial começa a ganhar tanto dinheiro que ele importa a máquina mesmo que seja cara, não tem problema, porque a máquina é um pedaço do custo de produção dele, 10, 15, 20, 30%. Então, a questão é sempre a relação de preço entre a máquina e o preço de venda do empresário industrial. E isso depende da taxa de câmbio, né? Então, esse é um efeito positivo. Mas eu queria só destacar, antes de a gente concluir o vídeo, que o auxílio emergencial que você falava, ele foi muito importante, ele vai representar quase
6% do PIB de transferência de renda que foi feita diretamente para as pessoas mais pobres. Então o Brasil está entre os países que mais transferiram renda no mundo nesse ano, dentre os emergentes, disparado, né? Isso muito mais graças ao Congresso. A equipe econômica queria R$ 200, foi o Congresso que acabou levando para 500, depois o presidente sancionou para 600, mas foi uma transferência monumental e mostrou claramente que não há restrição fiscal, né, Fausto? A gente tem um déficit de R$ 1 trilhão nesse ano, que é uma coisa bizarra, né? O ano passado o déficit foi de 120 bi. Então isso somado a um câmbio mais desvalorizado, que tem ajudado muito a indústria, e somado a uma taxa de juros muito baixa, que tem ajudado a construção civil, algo que a gente tem falado aqui bastante, o setor imobiliário voltou a andar, inclusive puxou a indústria da construção civil, de equipamentos, né? A gente menciona sempre as betoneiras, né? A gente está na máxima utilização de betoneiras dos últimos 5 anos. Então, tudo isso está contribuindo para um PIB que vai cair só 5% ao ano. Então, de novo, muita calma com essa euforia, porque a gente está feliz, mas a gente está feliz porque ele vai cair só 5 e não 10. Mas ele vai cair 5, que é dramático. Na China ele vai crescer 2. Então, vamos colocar em contexto aqui para todo mundo entender o que está acontecendo, né, Fausto? Mas acho que é isso, né? Falamos demais já, né? Perfeito, é isso aí. Exatamente. Temos que manter um pouco o foco no pensamento macro agora, né? Não se trata de questão de preços imediatos. Eu sei que o preço imediato dá agonia em todo mundo, mas a questão agora é perceber como que o macrociclo, o ciclo maior, pode beneficiar o país mais à frente para que todo mundo possa ter um pouco de perspectiva de futuro. Mas legal. Paulo, obrigado. Mais uma vez aí uma conversa produtiva entre eu, Fausto Oliveira, e o Paulo Gala. Assine os nossos canais, o canal do Paulo Gala e o canal Revolução Industrial Brasileira. Acesse também o site da Revolução Industrial Brasileira, rib.ind.br. Obrigado, pessoal, e até uma próxima.